Prossegue, ó. E quando dizia isto, vendo ele, ou seja, os discípulos estão assim, olhando ele, né? Aproximadamente 120 pessoas. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Marca isso aí. Ocultando a seus olhos. Ou seja, eles olhando e subindo, depois veio a nuvem, ele subiu na nuvem. E o pessoal ficou olhando e subiu na nuvem, não dá para ver mais. Aí olha o versículo de número 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então observa, eles estão olhando e vê Jesus se ocultando na nuvem, a nuvem cobriu Jesus sumiu, e eles viram. Só até ali. Só que, da terra para a nuvem, eles viram até um dado momento. Da nuvem para o trono, eles não viram mais. Somente 2 vai ver. E olha que doideira. Olha que doideira. Você pegar esse texto aqui, olha que doideira. João vai estar vendo ele subir. João, o discípulo amado, vai estar vendo ele subir. O apóstolo amado está vendo ele subir. Em Apocalipse, Deus vai levar ele fora do tempo e vai mostrar a João Jesus chegando. Isso é doideira demais, velho. 2 que viram, se você puder colocar aí no seu caderno, passando, somente 2 pessoas. Coloca aí, não dá para escrever aí, bota assim, só botar aqui assim, ó. Bota assim, ó, somente. Foi dito isso na última aula que João viu. Eu disse o texto? Eu acho que sim, que João foi levado antes do tempo. Isso do tempo, isso aí. Cara, vocês estão terríveis. Eu tenho que no meu bloco de notas pegar esse texto aqui rapidinho e passar para vocês. Ó, somente 2 pessoas. E qual foi a outra? Te peguei, né? Ó, somente 2 pessoas viram Jesus após se o que eu botei só para vocês escreverem, tá? Você em casa também escreve também, por gentileza, porque isso aqui eu vou apagar, não vou deixar permanecer não. Porque ficou no quadro aqui. Só um minutinho aqui, tá? Eu botei com ele. Do Caio também? Aham. É com ele. Porque com o Caio contigo Agora fica virão. fica virão e é algo para o futuro. Isso. Serão, virão, tudo futuro. Deixa eu achar aqui o negócio do WhatsApp aqui. Cadê?
cadê você? Eu não sei qual banco que tá. Deus, eu vim aqui só pra te dizer. Porque são coisas que Deus vai dando assim, a gente não está ali no nosso cronograma. Mas como é que Deus conduz a nossa aula sempre? Não tem aqui que eu vou pedir notas. É João. O Diegão tá falando quem é aí. O Diegão tá ligado. Nada além da promessa. No caso aí, pastor, Diga-me. tá aí, na presença dos 120 discípulos que receberam o Espírito Santo. No caso, o Espírito Santo o Espírito é com E maiúsculo. Com E maiúsculo. Isso é de uma pessoa. Isso aí está no mesmo maiúsculo. Não é espírito humano, que é com letra minúscula, ou espírito demoníaco, que é com I minúsculo. O Espírito Santo é com letra maiúsculo. Acho que eu uma coisinha certa aqui agora. Quando você vê também na Bíblia anjos com A maiúsculo, é porque é uma teofonia. Amém? Aqui também é amém. Aqui de notas aqui. A vida propriedade para mim? Opa, volta para ter notas aqui. Estou escrevendo? Deixa eu apagar aqui? Posso apagar, tá? Gente, você em casa, você dá pausa e escreve isso aqui, tá? Isso aqui é só poder dar um norte para vocês aí, tá? Na próxima aula você dá uma avançada boa na apostila. Quero tacar a prova com vocês. Vocês estão na prova. Primeiro, Apocalipse 5, versículo 5. Se tiver espaço aí, você pode colocar assim, ó. João foi arrebatado no exato momento em que Jesus chega no céu. Detalhe, vai para ele de Pátimos vários anos depois, várias dezenas depois. De anos depois de Cristo morto. Aproximadamente 5. Aproximadamente uns João foi arrebatado? 70 a 80 anos depois. João foi arrebatado no exato momento em que Jesus chega nos céus. Isso é doideira, gente. Porque João vai entrar no estado espiritual, e no estado espiritual não tem tempo. E Deus vai mostrar a João Jesus chegando no céu. Que Deus tem o controle do passado, do presente e do futuro. Para ele é tudo a mesma coisa. Que Deus, quando te fez promessa, tu já foi do mundo, pastor Lô? Não, do mundo tu é ainda, né? Não foi arrebatado ainda? Mas tu já foi da vida louca? Não, vida louca eu nunca fui de... Mas bebia, Não. fumava, não, ia para baile. Raríssimas vezes. Que bom, varão. Que bom. Deus te levado por isso. Eu não posso pegar como testemunho, não, como exemplo, né? Porque olha só, quando Deus vê você, quando você está na igreja hoje, quando Deus viu você naquela vida errada, tudo, Deus já viu você pregando. Porque passado, presente, futuro, para Deus é a mesma coisa. Deus estiver nascendo e estiver morrendo. Mesmo instante. Mesmo fazendo o seguinte, Deus viu nascer e viu morrer assim. Pastor, ele está afiado. Ó, Apocalipse 5. Versículo 5, conseguiu escrever? Ó, João foi arrebatado no exato momento em que Jesus chega nos céus. Conseguiu escrever ou quer que escreva que vocês copiaram? Não. Ó, olha o que diz. João 5,5. E disse-me um dos anciãos. Apocalipse 5:5. Isso. Apocalipse capítulo 5, versículo 5.
E disse-me um dos anciãos: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro. Olha para mim aqui rapidinho. Um cordeiro. Um cordeiro. Quando o ancião mostra para João, ele mostra um cordeiro ou um leão? Versículo 5. Ó, esses pormenores aqui, gente, é de muita contundência. Ó, e disse um dos anciãos, versículo 5. E disse um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Eles chamam de Jesus de quê? Leão. Ele está falando assim: João, não chores. Eis o leão da tribo de Judá. Tá falando de Jesus, que veio da raiz de Davi. Porque Maria é descendente de Davi. José é descendente de Davi. Aí quando João olha, e eu olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, um leão ou um cordeiro? Um leão ou um cordeiro? É versículo 6 agora. E ele que estava no meio do trono, ele viu o quê? Mas o ancião não apresentou o leão? Sim. Porque Jesus é leão do ancião. Para João é o cordeiro. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ô glória! Ô glória! Como havendo sido morto, ou seja, Jesus acabou de chegar no céu, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, e que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Gente, olha só, olha que grandeza. Imagina se Jesus se apresentasse assim para os homens que viram ele. Com os olhos como chama de fogo, sua boca uma espada afiada, cabelo branco como uma leve, seus pés com uma torre reluzente. A pessoa ia correr, cara. Não é fácil? Só que ele se ocultou de quem ele é, para fazer Deus ser conhecido através dele. Ele se oculta para se revelar. Paulo vai dizer em Filipenses que ele, sendo Deus, não teve por soberba, usurpação, ser igual a Deus, mas ele se esvaziou a si mesmo, se tornando forma de servo, como um homem. Para quê? Para nos revelar a nós. Agora, vai lá em Daniel 7. Daniel 7. Ó, isso aqui eu preciso colocar aqui rapidinho, tá? Ó. Gente, isso aqui eu vou colocar e vou apagar. Tá? Só vou escrever só isso aqui para poder apagar, porque eu vou dar quantidade aqui no quadro. Tá? Olha só que profundo. Depois do capítulo 5 de Apocalipse 5, você abre Daniel 7, fica aberto aí. Vou falar assim, se você ler primeiro do que eu. Tá? Ó. Você falou o versículo, não, só fala que está perto de ponto. E ó. Gente, se por acaso vocês verem faltando um acento ou comendo uma sigla, vocês me informam, tá? Porque às vezes o hebraico e o grego acabam te tirando alguns pormenores em questão de pontos. Fiquei sem graça de falar assim. Não, pode falar. Não, quem? Pode falar. Opa, cuidado.
Nada nem promessa. Assim que todos escreverem, fica bem por gentileza. Amém? Isso aqui é muito importante, tá? São duas etapas da vida de Cristo. Uma oculta e a outra pública. Muito importante. Muito importante. Oi? Ele fala muito importante porque pode ser que possa ser uma prova. É isso aí, fato. Tudo que vocês acharem de teor, de muito importante, de impacto assim, no espírito de vocês podem marcar, sublinhar, porque pode cair na prova. Já foi. Só para todo mundo escutar. Marcar um dia para você vir falar sobre Reino e salvação. Isso é muito importante. Por quê? A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 14, que esse evangelho do reino será pregado a todos. E então virá o fim. A gente pensa que é a palavra, mas não é. Não é pregação. Que as pessoas têm que conhecer Jesus, não. É o evangelho do reino. Porque se for de que todos ouvirem a palavra para poder vir no fim, a mulher que está com a criança na barriga não vai ver o fim nunca. Porque vai ter que esperar que a criança nascer poder ouvir a palavra. É a partir da última pessoa se inclinar para o reino, aí vem o fim. Porque Deus tem um número das pessoas que vão se inclinar para o reino. O que é o reino? Visitar o órfão, visitar a viúva, visitar o preso, fazer serviço de capelania. Certo que é capelão? Não. Ainda não, né? Então, assim, em nome de Jesus. Tá? Então, fazer assistência. Tive doente, foste me visitar. Tive preso, foste me ver. Tive com fome, me alimentaste. Tive despido, você me vestiu. Mas, mestre Jesus, quando tivemos tudo nesse estado? Quando vocês fizeram para os meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Isso é reino. Isso já é obra. Salvação é pela graça. Agora, reino é pelas obras. Que é isso aqui, ó. Milênio. Vamos chegar aqui já. Milênio. Porque a obra não traz a fé. Mas a fé é que produz a obra. Porque sem obras a fé é morta. Porque não é a obra que desperta a fé que desperta a obra. Ok?
apagar aqui, tá? Já escreveu, já apagar aqui, tá? Marcar assim, essa conversa é muito poderosa, muito. Porque o reino, olha só, o reino, olha o que eu vou dizer aqui. O reino ele é tão importante, tão tremendo, que a Bíblia dá precedente para o divórcio. A Bíblia dá precedente para o divórcio. Né? A Constituição, a Bíblia dá claro precedente. Né? E Paulo diz em 1 Coríntios 7, se você quiser separar, você separa. Paulo diz. Só que não pode casar mais com ninguém. Aí, diz a Bíblia, Jesus falando para os seus discípulos, dizendo assim, ó, por causa do reino, tem pessoas que se fizerem eunuco. Pegou essa expressão? Se fizerem eunuco. Falta quanto aí? As pessoas se fizerem eunuco. O que é eunuco? Alguém castrado. Alguém castrado. Então o cara separou da mulher para não perder o reino, para ele não casar mais com ninguém, não ceder os desejos, ele se castrou. Para você ver o reino. Antes falando, para ver como é que o reino é tremendo, cara. Então, reino é uma coisa, salvação é outra. Daniel capítulo 7, versículo 13. Não, deixa eu ler do 9 ao 13. Ó. Daniel 7, do 9. Ai, não, abençoado. Do 9 ao 13. Diz assim, ó. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. Ó, observa que Deus tem uma sala de tronos. Vou repetir. Deus tem uma sala de tronos. São 24 tronos. 12 do Antigo Testamento e 12 do Novo Testamento. Eu sei que vai dar uma briga aí lá na frente, não sei. Porque vai ter uma briga entre Paulo e Matias. Um lugar lá é para um dos dois. Porque alguém tinha que entrar no lugar de Judas, como está lá em Salmos. E foi levantado Matias. Orou e tirou sorte. Chamado não se tira na sorte. Chamado se espera a confirmação de Deus. Por isso que Paulo teve espírito na carne. Eu vi coisas que não me convém falar. Porque Deus fosse, Paulo, fala, não, abaixa a bola. Deixa eu colocar um espírito para você, ó, menos. Mas eu vi coisas que não me convém falar. Porque o lugar é de Paulo, não é de Matias não, gente. E mostra o que Matias fez. Nem apócrifos tem nada de Matias. Tem até de Tomé, de Enoque, mas de Matias não tem nada. Porque o ministério não se levanta na sorte. Vou focusar aqui, ó. Deus abriu a sala do trono e foi posto os tronos, 24 tronos. E mais um trono. E foi esse o trono que estava vazio que fez Lúcifer entrar em rebelião. Porque ele viu o trono vazio e achou que era dele. E um ancião de dia se assentou, a sua veste era branca, como a neve, esse trono aqui, que Lúcifer queria, que está agora nele é Jesus. E o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. O trono aqui tem rodinha. O trono tem rodinha. Porque Deus se move em minha adoração. Jesus se move em minha adoração. Onde tem adoração, a rodinha vai. Jesus não sai do trono, não. Ele vai sair do trono, sim. Quando a gente chegar lá. Assim como eu venci e sentei no trono, assim que você venceu também, senta no meu trono. Então, no caso, esse trono aqui não é o trono de Deus, é o trono de Jesus? Jesus. Porque existe o trono de Deus, que também tem rodinha, que está lá em Ezequiel, e o trono de Jesus. Porque ele se move para a adoração. É poderoso. É poderoso. Ó. E um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de Jesus. Ó, veja bem, existe diante de Deus um rio que sai fogo. E esse fogo é o fogo que queima fogo. Tá? É poderoso. Porque o serafim, quando foi pegar no altar, pegou com tenais. Depois que ele tirou do altar, que ele colocou na mão e trouxe. Ele não ousou tocar a mão, não. Porque esse fogo aqui que furou Lúcifer todinho. Que está lá em Ezequiel e em Isaías. Eu estou deformado, cara. Esse fogo aqui, ó. É fogo que queima fogo. Quer ver uma coisa? Se você um dia orar na casa de alguém ou na igreja, manifestar um demônio, e o demônio não quiser sair, faça assim, ó, gente. Ó, olha isso aqui, criança. Olha isso aqui, igreja. Vai sair não, demônio? Em nome de Jesus vai sair não? Jesus, esse anjo que o Senhor colocou do meu lado aqui, que ele vai em cima aí. Que um dos teus anjos coloque uma brasa de fogo na mão dele e traga aqui, para queimar esse demônio. Você vai ver como é que o demônio grita. Eu tenho testemunhos aqui de pessoas que fizeram isso. E o demônio gritar desesperadamente, rolar, querendo, me tira daqui, queimar. Porque é fogo que queima fogo. Glória! Oh, glória!
e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Olha o que Daniel está vendo, versículo 11. Então estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal que foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto os outros animais foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Olha o 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho, versículo 3, um como filho, capítulo 3, 7, versículo 3. E eu estava olhando, oi? E ele se deslocou em direção ao ancião do idoso e foi conduzido à presença. Versículo 13. Então, e eu continuava contemplando. 7, 13? Visões, Ó, e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. É o ancião que João viu, Daniel também viu, e viu Jesus chegando nas nuvens. Porque a primeira que eles viram foi a manifestação pública de Jesus subindo. E a outra foi oculta. Quando ele voltar a buscar a sua igreja, ele vai buscar de forma oculta, para depois vir com a forma pública. E a gente continua na próxima aula. Tá? Porque se na próxima aula eu vou continuar aqui, porque tem algo muito profundo aqui. Tá bom? Ei, pastor. Não, Eu? Não. Tá? Pode falar. eu uma vez orando por uma pessoa, uma manifestação do demônio, e eu perguntei para quem está aí e tal. Na verdade, para o espírito aí, ele falou, é legião. Muitos demônios. Quatro legiões, são muitos. Aí eu tinha aprendido isso, né? Eu falei, eu quero o cabeça do falange. Isso aí. Aí sim, se apresentou. Não fica a noite toda. Não, você fica a noite toda. Expulsa um, sai, volta outro. Sai. O que acontece? Ele é covarde. Ele primeiro joga os kamikazes na frente. E o cabeça fica atrás, ó. Aí você estuda, ele é covarde. Aí tu, imagina, até 6.000 demônios, imagina, sai. Aí um quer falar, um quer se empenhar, mas sai. Já vi a pessoa ficar a noite toda. Porque antes a gente não tinha sabedoria. Né? Agora, temos sabedoria que eu não. Abre espaço, caminho que eu quero cabeça, eu quero líder. Gente, Deus abençoe vocês, a gente continua na próxima aula, em nome de Jesus.